Nós iniciamos a edição de hoje destacando que em texto publicado na rede social X, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o Brasil vive a queda do regime. Na publicação, o parlamentar associa decisões do STF a um suposto desespero das autoridades. Acompanhe com André Anelli. O deputado federal Eduardo Bolsonaro citou reportagem do jornal O Globo que, segundo ele, indicava que o ministro Flávio Dino teria cogitado o confisco de bens norte-americanos do país em resposta às sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky. Na avaliação do parlamentar, essa movimentação é que seria uma comprovação de que o Brasil estaria vivendo uma queda de regime por conta do que considera como desespero das autoridades. O deputado afirmou ainda que, no dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes negou essa possibilidade em entrevista à agência de notícias Reuters e afirmou confiar na via diplomática. Apesar disso, Eduardo Bolsonaro afirmou que nos Estados Unidos a lógica natural é que contratar advogados e recorrer à justiça contra o governo local não funcionaria como no Brasil. O deputado fez referência ao fato de Alexandre de Moraes ter dito que poderia ajuizar uma ação junto a tribunais americanos para reverter a eficácia da Lei Magnitsky. Sobre todo o assunto, Eduardo Bolsonaro classificou como delicada a situação de Moraes e Dino junto às instituições financeiras. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. Essa segunda parte das declarações é direcionada ao pastor Silas Malafaia, que, assim como Eduardo Bolsonaro, também foi alvo da Polícia Federal nas investigações por atentado à soberania do Brasil, por supostamente incitarem autoridades americanas a aplicarem sanções aqui ao país. Malafaia teve o celular apreendido e foram reveladas conversas dele com a família Bolsonaro. Em entrevista ao site Metrópolis, Malafaia criticou as publicações e o trabalho da PF. Segundo ele, o modus operandi de soltar conversas é criminoso, por se tratar de conteúdo particular. Em um dos trechos, Malafaia criticava justamente Eduardo Bolsonaro porque, segundo ele, a atuação a favor das sanções estaria beneficiando, na verdade, um discurso para o presidente Lula. Em entrevista ao portal Metrópolis, Malafaia comparou a Polícia Federal à Gestapo, força de repressão política no regime nazista da Alemanha entre os anos 1930 e 1940. Além dos diálogos do pastor, as revelações da PF também foram sobre mensagens do próprio Eduardo Bolsonaro. Em uma delas, o deputado critica o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, por não demonstrar apoio a Jair Bolsonaro. Em outra mensagem, Eduardo xinga o próprio pai, Jair Bolsonaro, porque o ex-presidente teria feito críticas a ele, ao deputado, pela atuação nos Estados Unidos, dando a entender que a discussão seria uma influência de Malafaia. Em postagem nas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que as mensagens divulgadas pela Polícia Federal são a prova definitiva da conspiração dos golpistas contra o Brasil. De Brasília, André Anelli. E um dia após virar alvo da Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia, durante um culto, voltou a criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e afirmou que não teme ser preso. Confira na reportagem de Pedro Trito. Em seu primeiro culto, após ser alvo de mandato de busca e apreensão da Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia fez um sermão político, disse não temer ser preso e afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, vai sofrer as consequências pelas ações contra o ex-presidente Jair. Também comentou o conteúdo das mensagens trocadas com Bolsonaro.
ele diz que não é puxa-saco do ex-presidente e que fala até bobagem, em referência às mensagens em que ataca o deputado. O público e o telão mostraram uma mensagem com a frase "Estamos juntos, pastor", quando Malafaia foi anunciado.